Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o vídeo número 10, gravado hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. E não esqueça, eu continuo na marcha para o quinquagésimo áudio. Então, hoje também vai um áudio da Sexta da Maldade, mas vai por áudio. Eu quero comentar com todos vocês nesse vídeo número 10. É algo muito interessante, um exemplo real de 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, antes de viajar, eu tirei uma breve breve período de férias. Um empresário me ligou, um empresário do Nordeste, e, comentou que havia sido indicado o meu nome por outro empresário conhecido dele. E ele maratonou os meus quase 500 áudios no Spotify, começou a olhar o meu canal no YouTube. Lá já tem 9 vídeos, como você sabe muito bem, e ele gostou, não entendeu, disse que a cultura financeira na empresa dele, que é uma empresa que fechou 2023 com uma receita operacional líquida de aproximadamente 1 bilhão, 1,05 bilhão. Portanto, é uma empresa para o padrão brasileiro de um bom porte. É uma empresa que faz injeção de peças auxiliares para vários outros tipos de indústria, ou seja, ele é uma indústria das indústrias, é um B2B. E só tem uma fábrica numa das cidades do interior do Nordeste. E ele me disse o seguinte, há 2 semanas atrás, antes da minha viagem de férias: "Ô Mubarak, eu preciso que você me ajude, eu não sei se eu quero ter consultoria com você ou não, mas eu preciso de algum tipo de ajuda". E aí eu perguntei: "Mas o que levou você a entrar em contato comigo?". E ele disse: "Olha, Mubarak, o 2023, embora tenha sido o nosso recorde de receita, como eu disse antes, ele me falando, eu faturei 1,05 bilhão, algo assim". E aí, gente, só um parêntese, quando você fala para alguém numa reunião profissional, eu estava tendo um contato profissional com ele estava falando com um consultor, e você não sabe exatamente a receita, esse já é um mau sinal. "Ah, Mubarak, mas é frescura, qual é a diferença entre a receita ser 1 bilhão, 1,05 bilhão?". Não, não é exatamente isso que eu quero dizer, mas isso já me fala muito sobre a cultura deste empresário e me fala muito sobre a cultura dessa empresa. Porque ele me disse: "Olha, eu não sei exatamente quanto é que nós fechamos o ano passado, mas foi recorde, foi em torno de 1 bilhão, 1,1 bilhão, 1,2 bilhão". Depois ele veio com os dados mais precisos, por minha insistência. Mas vamos lá. Ele me disse: "Olha, eu faturei então 1,05 bilhão, e foi o primeiro ano também da nossa história que, apesar do recorde de vendas, deu um lucro líquido negativo, um prejuízo de pequena monta, prejuízo pequeno". Ele também não sabia exatamente quanto, mas era um prejuízo, segundo ele, que podia variar de 100 mil a 300 mil, a 500 mil, a 1 milhão de reais, um lucro contábil negativo. Muito bem. E diz que ficou com medo, mas que o EBITDA dele foi positivo, o lucro operacional foi positivo, e que mas ele ouviu os meus áudios e viu que deu prejuízo contábil e viu que eu chamo o EBITDA de bosta, e ficou com medo de tudo e queria entender o que está acontecendo. Bom, aí, gente, eu fiz 5 perguntas para ele, nesse contato preliminar de 2 semanas atrás. E 5 perguntas para ele. Qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta foi, porque ele me disse que comprou, esse é um dado importante, ele e mais 2 sócios, mas ele é o sócio majoritário, ele tem 70% da empresa. Eles venderam outros negócios que ele tinha, ele não me precisou exatamente, e, eles compraram essa empresa, essa fábrica com injetoras, há cerca de 7, 8 anos atrás.
Muito bem, como um investimento e ele toca, os outros são só investidores, mas ele tem 70% do negócio. Então ele diz que ele tem o histórico de 7, 8 anos atrás, bem arrumado da empresa. Aí eu fiz a seguinte pergunta: bom, então nós estamos falando num período, de 2017 até 2023, algo assim, 7 anos. Aí eu disse para ele: pergunta número um, meu amigo, quanto a sua empresa cresceu nesses 7 anos em receita? Vamos fixar um número para que a gente possa ter uma conversa mais produtiva. Eu disse para ele: de 2017 a 2023, são 7 anos. Quanto cresceu a receita da sua empresa? Ele não sabia exatamente. Bom, segunda pergunta: quanto cresceu o CPV, o custo do produto vendido, o custo de matéria-prima, os gastos gerais de fabricação, a mão de obra direta e indireta na produção? Ele não sabia, ele disse: "Olha, Mubarak, a minha margem bruta andou diminuindo um pouco, eu estimo que ela esteja entre 35, 37% atualmente, mas eu não sei precisar para você agora, falando assim, o quanto o meu CPV, cresceu ou decresceu, mas se a margem bruta diminuiu, então o CPV deve ter crescido". Ele não sabia. Resumo, não sabia. 2 perguntas sem resposta. Terceira pergunta: quanto cresceu nesse período o SG&A? Ou, traduzindo, as despesas comerciais, as despesas gerais e administrativas, as despesas com vendas, marketing e o back-office, logística, quanto cresceu? Ele não tinha a menor ideia. Ou quanto cresceu, ou quanto diminuiu percentualmente em relação à receita, ou em valores absolutos. O que ele quisesse me dizer. Mas ele também não sabia. Estima que tudo piorou porque deu prejuízo esse ano. Quarta pergunta. A pergunta mais chata. Você tem dívidas? E ele me disse: "Olha, Mubarak, temos sim, a gente tem recorrido, a bancos para investimentos e para crescimento da empresa e parará, parará. E a nossa dívida com bancos", ele disse que não tem dívida com a Receita Federal, nem com qualquer outro tipo de receita, estadual, municipal, não tem dívidas com o governo, portanto, mas, tem as dívidas com fornecedores, mas essas estão dentro da operação da empresa. Mas a dívida com bancos, ele me disse que é algo em torno de 300 milhões. Muito bem, mas não sabia exatamente, não sabia o perfil da dívida. Tudo bem. E a última pergunta, essa sim ele não tinha a menor noção. Eu perguntei quanto a necessidade de capital de giro cresceu, diminuiu, qual foi a variação na necessidade de capital de giro. Ele não tinha esse conhecimento. Eu perguntei para ele rapidamente o organograma da empresa. Ele me falou que a empresa era super bem estruturada, tinha o back-office com a área de TI, a área jurídica, a área de RH, a área de controladoria, onde estava a contabilidade, o financeiro e a controladoria em si própria. Depois na mesma instalação física, ele tem a fábrica tem todas aquelas áreas que uma fábrica tem, e mais o departamento comercial, marketing, etc, etc. Bom, mas ele não tinha, ou seja, tem uma controladoria, tem controller, tem contador, tem CFO, tem diretor financeiro. E tem ainda, apesar de ser uma empresa de 1 bilhão, tem um conselho formado por ele, pelos 2 sócios e por mais 2 conselheiros, os chamados conselheiros independentes. É uma empresa de capital fechado. Bom, então ele não sabia exatamente o que era, capital de giro, necessidade de capital de giro, nada. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção de vocês? É um empresário, um cara certamente de sucesso, porque vendeu empresas, comprou outra, um empreendedor, tem todo o meu respeito. Porém, uma situação é eu respeitá-lo como empreendedor que ele é. Outra situação é eu aceitar o nível de ignorância que ele também tem em relação à sua própria empresa. Porque eu não fiz 5 perguntas de gincana, eu não fiz 5 perguntas dificílimas de responder. Eu fiz 5 perguntas normais. Quanto a receita cresceu?
Quanto o CPV cresceu, qual foi a mudança no CPV, cresceu, diminuiu? Quanto o seu SG&A cresceu, diminuiu? Quanto a sua dívida cresceu? Suas despesas financeiras com essa dívida, juros, e qual foi aumento, diminuição de necessidade de capital de giro. E aí você que está me ouvindo, e pode até estar se divertindo com essa história, dizendo, pô, que empresário ignorante, que empresário não sei o quê. Me diga se você sabe da empresa onde você trabalha, ou se você é o empresário, é o dono da empresa, ou se você, seja você quem for, se você for um assistente, se você for um analista e você quiser crescer na vida, você tem que saber esses números. Agora, você imagina se você é um gerente, se você é um diretor, se você é um conselheiro, se você é o dono de uma empresa desse tipo. Você, pô, eu perguntei questões absolutamente normais. E ele disse, olha, várias vezes ele tentou me dar um número, como por exemplo da dívida, 300 milhões, da receita, 1 bilhão e 50, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, não sabia, mas ele disse, eu estimo o Mubarak. E aí eu fui muito claro com ele. Eu disse para ele, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, porque ele também me pediu dicas. Ele queria pelo menos algumas dicas. Eu disse para ele, deixa eu dizer duas coisas para você. Primeiro ponto. Quando a gente faz um trabalho sério numa empresa, a gente não dá dicas. Dicas é pro cara da esquina, é pro Zé Ninguém, do Passo da Quebrada. Ele é um empresário sério, eu sou um consultor sério, a gente faz trabalhos sérios. Não se governa uma empresa, não se administra uma empresa com dicas. E o segundo ponto que eu disse para ele, quando você tem estimativas dos números da sua empresa, esse é um dos primeiros passos para você quebrar a sua empresa. Você não administra com estimativas. Você imagina que você que está aí me assistindo, você vai levar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe num médico, e o médico não faça exames, não tem os números precisos sobre a saúde deles, sobre o hemograma deles, e diga, não, eu estou fazendo algumas estimativas, vai matar o seu ente querido. É assim que você mata uma empresa, com estimativas? Não, é mais ou menos tanto. Não, tem que ser preciso. Duas casas após a vírgula. Nós estamos falando de uma coisa séria, nós estamos falando sobre a saúde de uma empresa. Estou falando sobre qualquer coisa. Conclusão do vídeo número 10. Conclusão. Pense bem, principalmente se você está nos níveis mais altos da hierarquia de uma empresa. Se eu ligar para você neste minuto e fizer estas 5 perguntas, quanto a receita cresceu? Pergunta número 1. Quanto o CPV ou CMV, se você for varejo, cresceu? Pergunta número 2. Quanto o SG&A cresceu? Pergunta número 3. Quanto a sua dívida e os juros, as despesas financeiras cresceram? Pergunta número 4. E pergunta número 5. Quanto cresceu a sua necessidade de capital de giro? Estou usando o verbo cresceu, mas pode ser que tenha decrescido, mas em 7 anos tudo cresce. Se a receita cresceu. Agora, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir 2 pontos com essas perguntas. Primeiro, se você é um profissional que honra as calças que veste. Porque quem não sabe isso da sua empresa não é um profissional sério, não é um profissional competente. Eu respeito esse empresário, mas ele não está sendo sério na administração da sua empresa. E talvez por isso ele esteja com prejuízo. E segundo ponto, você não governa uma empresa com números aproximados. E são números críticos de uma empresa. São números absolutamente importantes para a saúde financeira, para a avaliação de uma empresa. E ele ligou para um consultor. Ele não ligou para bater papo sobre as Olimpíadas. Ele ligou para falar da sua empresa. O que eu vou dizer se eu não sei esses números e muito menos ele sabe? Então, a conclusão é muito simples. Pergunte-se a você mesmo. Essa resposta não interessa para mim, interessa para você. Qual a nota que você tiraria nessa prova? Vale 2 pontos cada questão. Quanto cresceu em 7 anos exatamente a receita da sua empresa, o CPV ou o CMV, o SG&A, os juros, as despesas financeiras e
a necessidade de capital de giro. Porque isso mostra muito sobre sua empresa e também sobre você. Paulo Mubarak gravou o vídeo número 10 em 2 de agosto de 2021.